Sejam bem-vindos a esta aula de estatística. Esse é o vídeo 4, aonde nós veremos medidas de tendência central. Então, desde já, reforço que as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom para a gente já ir superando essas dúvidas. Então, vamos começar aqui com média aritmética, tá? Então, vamos considerar uma variável x ou um conjunto, né, de entradas, né, de valores x, aonde essa x ele é uma variável quantitativa, né? Então, são um conjunto de dados quantitativos, que eu chamei de x1, x2, x3 até um xn, né? Aonde esse n aqui ele indica a última entrada, né? Então, a posição da última entrada, ou seja, o n também vai indicar a quantidade de entradas, né? Ou a quantidade de dados que essa variável x recebeu, tá bom? Então, chamamos de média aritmética de x e vamos representar com esse x barra, né? Vamos chamar assim de x barra, o quociente entre a soma de todos os valores, de todos os dados, e a quantidade de valores que foram assumidos por x, ou seja, vai ser a soma do x1, x2 até o xn, dividido por n, é isso daqui. Então, de forma resumida, podemos representar assim, sendo esse somatório, né, de todos os dados xi, onde i representa a posição do dado, tá, até n, dividido por n, que é a quantidade de valores. Então, vejamos aqui um exemplo. A tabela a seguir mostra as notas de um aluno nas 4 unidades do ano e a nota do ano, que ele chama aqui de n barra, tá? É a média aritmética das 4 notas. Então, temos aqui a nota da primeira unidade, que foi 6. O da segunda unidade foi 7,8. A terceira unidade, a nota foi 9,2. E na quarta unidade, a nota foi 8,6. Então, a nota do ano, ou a média global também, né, pode ser chamada assim, ela vai ser a soma de todas as notas, ou seja, a soma das 4 unidades, dividido por 4, porque são 4 notas, tá bom? Então, está aqui. Então, o n barra vai ser o somatório dos ni, né? Então, quer dizer, vai ser o para i igual a 1, então tem o n1, para i igual a 2, o n2, tal, até o i igual a 4, que é n4, né? Então, temos que o n1 vai ser a primeira nota, que foi 6. O n2 é a segunda nota, que é o 7,8. O n3 é a terceira nota, que é o 9,2. E o n4 é o 8,6, que é a quarta nota, né? Então, temos 4 notas dividido por 4, né? Então, fazendo esse somatório das notas e dividido por 4, temos que, então, a nota do ano é 7,9. E o que quer dizer esse 7,9? Esse 7,9 seria o mesmo que se eu substituísse todas as 4 notas por 7,9, tá? Então, é essa a ideia de rendimento que a média aritmética traz, tá bom? Então, eu poderia substituir todas as notas aqui, as 4 notas, por 7,9, que a média continuaria a mesma. Mais um exemplo. A média aritmética das notas das 3 primeiras unidades de Rafael em matemática é 6. Na quarta unidade, ele obteve uma nota 8. E aí ele quer saber qual é a média aritmética das 4 unidades, tá? Então, veja que no exemplo anterior, a gente sabia quais eram as notas e calculamos a média aritmética. Aqui já é o contrário. Eu não sei quem são as 3 primeiras notas, né, de Rafael, nas 3 primeiras unidades. Mas eu sei que a média aritmética dessas 3 notas é 6. Então, vamos começar chamando de n barra a média aritmética das notas das 4 unidades. Tá? Então, isso quer dizer que a média vai ser o quê? A soma das 4 notas. Né? Eu só conheço a última nota, a quarta nota, mas as 3 primeiras eu não sei. Então, eu sei que para o cálculo da média, né, eu preciso somar as 3 primeiras notas e o resultado somar com a quarta nota. E aí esse somatório eu divido por 4. Então o desafio é saber quem é esse somatório. Então veja, eu não preciso saber, para esse cálculo aqui, quais são as notas das 3 primeiras unidades.
eu só preciso saber quem é o somatório, né? Qual o resultado da soma das notas das 3 primeiras unidades. E aí temos o seguinte detalhe, né? Eu sei qual é a média aritmética das 3 primeiras unidades, né? Então a média aritmética é o quê? É o somatório das 3 notas, né? Das 3 primeiras unidades divididos por 3, né? E esse somatório dividido por 3, que é a média aritmética das 3 primeiras unidades, eu já sei que é 6, né? Então quando eu passo multiplico cada um dos membros aqui por 3, eu vejo que o somatório das 3 primeiras unidades, ele vai ser o quê? 6 vezes 3, que dá 18. Então, eu não sei quem são, né? Mais uma vez, eu não sei quais são as notas das 3 primeiras unidades. Mas agora eu sei que a soma dessas notas é 18, né? Poderia ter sido 3 notas iguais a 6. Se caso eu realmente precisasse, né? Representar com números, né? Eu poderia dizer que seria 6, 6, 6, né? Mas eu sei que a soma aqui vai dar 18. Então, como eu já sei qual é a soma das 3 primeiras, né, das 3 primeiras notas, aí agora eu posso calcular a média aritmética, tá? Então, esse somatório aqui eu já sei que é 18. Então, fica 18 mais 8, que dá 26, que dividido por 4 dá 6,5, tá bom? Então, observe, né, que essa nota 8, ela possibilitou um aumento da média da nota de Rafael, né? Da nota média, né? De Rafael. Agora vamos entender o que é a média aritmética ponderada, né? Então considere uma variável quantitativa x com entradas x1, x2, x3 até xk, tá bom? Então veja que isso aqui ele não representa a quantidade de respostas que a variável x recebeu, tá? O que ele representa é a quantidade de respostas distintas que a variável x recebeu, tá bom? Então, a quantidade de variáveis de respostas distintas é diferente de dizer que é o total de respostas que ele recebeu, tá bom? Então, onde as respectivas entradas, eles têm frequências N1, N2, N3, N4, ou seja, então quer dizer que a variável x recebeu N1 respostas iguais a x1, N2 respostas iguais a x2, N3 respostas iguais a x3 até NK respostas iguais a xk, tá bom? Só para entender que isso aqui, N1, N2, N3 até o NK, ele representa uma frequência das respostas x1, x2, x3 até xk, respectivamente, né? Então, a média aritmética ponderada de x, que também vai ser representada por x barra, ela vai ser essa fórmula aqui, né? Então, ele vai ser o somatório de ni vezes xi, né? Dividido pelo somatório dos n's, né? Então, vai ser aqui, ó, n1 vezes x1, mais o n2 vezes x2, mais até o nk vezes xk, ou seja, é a resposta obtida vezes a sua frequência, tá? Vai ser sempre a soma desses produtos, dividido pela soma das frequências, né? Que a soma das frequências vai ser o total de respostas recebidas. Então vamos passar aqui próximo exemplo. Antes de irmos para o próximo exemplo, né? Também temos um detalhe, né? Então vamos considerar o FRI, né? Com uma frequência relativa, ou só F, né? Tem livros que colocam FI, né? O FI como frequência relativa e o NI como uma frequência absoluta, né? Então vamos considerar o FRI como frequência relativa do XI, claro, aonde essa frequência relativa ele é definido como sendo o quê? A frequência absoluta dividido pelo total de respostas, né? Isso aqui é a frequência relativa. Então, poderíamos substituir então aquela fórmula da média ponderada por essa daqui, né? Como sendo a soma dos produtos da resposta vezes a sua frequência relativa, tá? Isso daqui também vai resultar na mesma média ponderada. Então vejamos aqui um exemplo bem legal que eu encontrei no livro Fundamentos da Matemática Elementar, no volume 11. Um feirante possuía 50 quilos de maçãs para vender em uma manhã.
começou a vender as frutas por R$ 2,50 o quilo e, com o passar das horas, reduziu o preço em 2 ocasiões para não haver sobras, né? Então, a tabela seguinte informa a quantidade de maçãs vendidas em cada período, bem como os diferentes preços cobrados pelo fabricante, pelo feirante. Então, veja que até as 10 horas da manhã, ele estava vendendo as maçãs a R$ 2,50 o quilo. E, durante esse período, ele vendeu 32 quilos de maçãs. E aí veio a primeira redução, né? Entre as 10 e as 11 horas da manhã, ele baixou o preço do quilo da maçã para R$ 2,00. E aí ele vendeu 13 quilos. E por fim, no último horário da manhã, né, de 11 às 12, ele baixou novamente o preço para R$ 1,40 o quilo. E aí, durante esse período, ele vendeu o que sobrou, né, os 5 quilos, né, restantes de maçãs. Bom, e aí aqui eu separo aqui na tabela, né, os dados que realmente são importantes para o cálculo da média, tá? Então, observe então que eu vou considerar a quantidade de quilos vendido como sendo a frequência do preço que ele praticou na venda, tá? Eu vou interpretar desta forma. Então, para R$ 2,50 o quilo, teve uma frequência de 32. Para R$ 2,00 o quilo, teve uma frequência de 13. E para R$ 1,40 o quilo, teve uma frequência de 5. Então, dessa forma que eu estou tratando, tá? Então, para efeito do cálculo, né, da fórmula, então vou fazer, né, a frequência da primeira classe, que é 32, vezes a entrada da primeira classe, que é 2,50, mais a frequência da segunda classe, que é 13, vezes a resposta, né, o valor da primeira classe, que é da segunda classe, que é 2, mais a frequência da terceira classe, que é 5, vezes a resposta da terceira classe, que é R$ 1,40, tá bom? Isso daqui dividido pela soma das frequências, né? Veja que essa soma das frequências é o total de quilos de maçãs que ele tinha disponibilizado, né? Que foram 50. Então, tá aqui, ó, 32 mais 13 mais 5, né? É a soma das frequências. Então, veja que quando a gente, né, soma esses produtos aqui, ele resulta em 113. Então, o que é que esse 113 representa? Então, ele representa o quanto o feirante recebeu pela venda de todas as maçãs, né, que ele conseguiu vender. No caso, foram todos os 50 quilos. Né? Então, ele conseguiu faturar aqui R$ 113. Né? Então, foi R$ 113 por 50 quilos. Tá? Então, a média ponderada ficou R$ 2,26. Ou seja, na média, ele vendeu as maçãs por R$ 2,26 o quilo. Agora aqui eu estou pegando o mesmo problema, só que dessa vez eu vou usar como frequência a frequência relativa, né, e não mais a frequência absoluta. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, claro, considerando a frequência relativa. Né? Então, a fórmula aqui é essa. Então, ele vendeu 32 quilos de maçãs a R$ 2,50. Então, a frequência relativa aqui se representa a 0,64 maçãs. Né? Ele vendeu 13 quilos de maçãs por R$ 2,00. Então, essa frequência, né, 2 aqui representa a frequência relativa, é 0,26. E por último, né, ele vendeu 5 quilos de maçãs a R$ 1,40 o quilo. Então, os 5 quilos de maçãs representam a frequência, né, sobre os 50 quilos, claro, de 0,1 ou 0,10. Tá bom? Então, vou usar esses dados aqui para calcular a média ponderada. Então, vai ser a frequência relativa vezes a resposta da entrada aqui, né, que foi 2,50, mais, né, o 0,26 vezes 2, mais o 0,10 vezes 1,40. Então, vejam que resolvendo os produtos e somando, né, o resultado também dá 2,26 centavos, né, R$ 2,26. Agora vamos conhecer a mediana, né? Então, sejam o x1, que é menor ou igual a x2, que é menor ou igual até o xn, né? Os n valores ordenados de uma variável x.
aí vem uma observação. Para o cálculo da média aritmética ou média aritmética ponderada, não era necessário a gente colocar as respostas em ordem crescente ou decrescente, tá? Mas para a mediana é necessário que os valores, né, o conjunto de dados, ele esteja ordenado. Então você coloca em ordem crescente ou ordem decrescente. Nesse caso aqui eu estou definindo a mediana com os valores em ordem crescentes, tá? Mas se ele também tiver em ordem decrescente, não vai atrapalhar aqui para o cálculo da mediana, não. Então, a mediana desse conjunto de valores, que vai ser indicado como ME, né? Ela é definida dessa forma aqui, né? No caso, ele tem uma definição para se a quantidade de valores for uma quantidade ímpar e se for uma quantidade par, tá? A gente segue essas fórmulas aqui. Que na prática é o seguinte: se essa quantidade for ímpar, significa que existe um valor central, tá? Então, dizer que é um valor central significa que a quantidade de valores que vem antes é a mesma quantidade que vem depois. Isso acontece se o conjunto de valores tiver uma quantidade de elementos ímpares, tá bom? Já se a quantidade de elementos for par, então a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais, tá bom? É dos dois valores centrais. Então, se for ímpar, a mediana é o que fica exatamente no meio, aonde a quantidade de valores que vem antes é igual à quantidade que vem depois, tá? Se for a quantidade par, é a média aritmética dos dois termos do meio, tá? Os dois termos centrais, né? Os dois valores centrais. Agora vamos ver esse exemplo. Os números seguintes indicam a quantidade de faltas de um aluno durante o ano letivo nas 10 disciplinas do seu curso. Então está aqui os números, né, que estão dispostos, acho que na ordem de que elas entraram, né, que foram recebidas, né, está aqui. E aí aqui em seguida nós estamos colocando o mesmo conjunto de dados, só que em ordem crescente, né? Então veja que são 10 elementos, né, que esse conjunto de dados tem, ou seja, são 10 valores que essa variável recebe, né, pode assumir. Então, como a quantidade é um número par, significa dizer que vai ser os dois termos centrais. Ou melhor, vai ser a média aritmética dos termos centrais aqui, né? Então, os termos centrais vai ser o x5 e o x6, né? Então, x5, x6 é esse daqui, é o 4 e o 5. Então, quer dizer que a mediana vai ser a média aritmética desses dois valores aqui, tá? Por isso que a mediana deu 4,5. E aqui um comparativo, né? Temos a mediana e temos a média aritmética, né? A mediana sendo 4,5 e a média aritmética ela é 5, tá? Para esse conjunto de dados. Nesse caso aqui, nós temos que a mediana e a média, né, não são iguais, claro, né? Mas poderíamos considerar assim como valores próximos, né? 4,5 e 5. Então, só para a gente observar, alteramos o maior valor, né? Substituímos então 9 por 18. Então observe que a mediana ela continua sendo igual a 4,5. Porém a média aritmética ela passou de 5 para 5,9, tá? Então isso aqui é uma observação para mostrar que a mediana ela é um número que ela não é muito afetada para valores extremos, né? E isso já é um caso diferente no caso da média aritmética, né? Que se eu substituir 18 aqui, por exemplo, por 30, a média aritmética seria um número muito grande, né? Então, se você precisa representar um conjunto de dados por um número que não seja tão afetado por valores extremos, a mediana ela é a mais indicada, né? Entre a mediana e a média aritmética, né? A mediana ela é a mais indicada, né? E um outro detalhe é o seguinte, que como eu escolhi como verifiquei que a mediana é 4,5, significa dizer que a metade dos valores são menores ou iguais a 4,5, enquanto que a outra metade são menores ou iguais,
desculpa, são maiores ou iguais a 4,5, tá? E já a média aritmética, que é 5,9, ela indica, né, que os dados eles estão sempre em torno desse valor aqui, 5,9, né? É o mesmo que eu substituir todos os dados, todas as informações aqui por 5,9, tá? Ele indica, é mais ou menos essa a indicação que a média aritmética vem nos apresentando. E já para essa situação aqui, né, tiramos o maior valor, que foi 9, né? E aí quando a gente retira o último valor, aí você vê que a mediana, ela nesse caso aqui, ela é afetada, né, pela redução do número de respostas, né, do número de entradas. E você também pode conferir como fica a média aritmética, né? Para os dados originais, a média aritmética era 5 e aí ela baixou para 4, na verdade ficaria 5, 5, né? Uma dízima periódica, né? Por isso que tem essa barra em cima. E a mediana passou a ser 4. Tá? Então, dessa forma é que a gente consegue afetar a mediana, né? Reduzindo o número de dados ou alterando os dados, né, que estariam então exatamente no centro. Então, a moda é o conjunto de valores correspondente ao valor que ocorre com mais frequência, tá? E representamos como MO, né? Só o MO, né? Então, veja que a média, para o cálculo da média aritmética e mediana, eu estava trabalhando com variáveis quantitativas, né? Já para determinar a moda, a gente não precisa que os dados sejam quantitativos, a gente também pode trabalhar com dados qualitativos e determinar a moda. Então, na prática, a moda é aquela resposta que aparece com maior frequência. Então, vamos identificar, né, a moda em cada uma das sequências. Então, temos a sequência A, está aqui, e vocês verifiquem que a moda, MO, né, a moda é 9, né? Então, porque o 9 ele aparece 3 vezes, né? Ele tem uma frequência 3, e as outras respostas não têm frequência igual ou maior do que 3, né? Apenas o 9. Então, por isso que ele é a moda aqui na sequência A. Já na sequência B, ele aparece duas modas. Vejam, o 12 aparece uma e duas vezes, o 13 também aparece duas vezes. E os outros, né, as outras respostas só aparecem uma vez só. Então, dizemos então que essa sequência tem duas modas e, consequentemente, isso aqui dizemos, né, classificamos ela como uma distribuição bimodal, né? Se tiver 3 modas, é trimodal e assim por diante, tá? E se no caso todos os conjuntos de dados aparecem com a mesma frequência, então dizemos que não há moda, tá? Que é o caso da letra C, tá? Veja que todas as respostas aparecem com a mesma frequência, que é uma, né? Só aparece uma vez só. Então, por isso que na letra C não há moda. Na letra A, como ele só tem uma moda, então essa sequência aqui ela é classificada como uma distribuição unimodal, tá? Vou até escrever aqui, né? Unimodal. Fica assim, ó. Unimodal. Bom? Porque ele só possui uma única moda. E aqui eu apresento uma situação que vai servir para a gente interpretar o que é que a média quer dizer, o que é que a mediana informa, o que é que a moda está informando, tá? Então vejam, 10 alunos fizeram o exame final de matemática, que tinha 10 questões. Aqueles que obtiveram nota superior a 6 foram aprovados. As tabelas seguintes, né, mostram a nota de cada estudante e a quantidade de alunos que erraram cada questão da prova. Bom, vamos então observar aqui essa tabela das notas, né? Então coloquei elas aqui em ordem crescente, tá? E quando a gente calcula a média né, das notas dos alunos, ele dá como média 5,5, né? Então quer dizer que a turma, né, se eu tivesse que atribuir uma nota, escolher uma nota, né, que representasse o rendimento dos 10 alunos nesse exame final, seria de 5,5. Então, essa nota aqui da turma, ela é menor do que a nota mínima de aprovação, né? Então, a princípio, só de olhar a média, a turma ela não estaria aprovada, tá?
E aí agora a gente olha a mediana. A mediana é de 6,5. Então, claro, né, observando aqui que a mediana, né, como são 10 alunos, então é a média aritmética dos dois termos aqui do centro, né? Então, é 6,5. 6,5 é uma nota superior à nota mínima de aprovação. Então, isso quer dizer que 50% dos alunos que fizeram essa prova, eles tiveram notas maior ou igual a 6,5, né? Então, pelo menos 50% dos alunos foram aprovados, né? Pelo menos 50%. E os outros 50% que tiveram nota menor do que 6, menor ou igual a 6,5, né? Pode existir alguém ou alguns que tiveram pelo menos a nota 6, né? E como a gente tem acesso a essas notas, a gente sabe que existe ainda 2 alunos que ficaram abaixo da mediana, mas que foram aprovados, né? Então, observem aqui essas duas medidas, né? A média da turma e a mediana, e vejam, né, o quanto as 3 menores notas afetou a média da turma, tá? Porque, assim, 70% dos alunos foram aprovados, né? Mas vejam que a média foi baixa, porque essas 3 notas aqui elas foram muito extremas, foram muito baixas, tá? E isso levou a média da turma para baixo, né? Mas quando a gente observa a mediana, a gente tem uma melhor clareza da situação, tá? Ao observar a mediana. E agora a gente vem olhar a moda, né? No caso aqui eu coloquei a moda como 7 porque eu estou observando as entradas, que foram as notas, né? Isso aqui representa a variável nota. Mas se você tivesse uma interpretação que a nota seria uma frequência de respostas corretas, né? Ou uma frequência, né, de melhor aproveitamento na prova, você também poderia observar então que o 9 é o maior e no caso o aluno C seria aquele que tem maior frequência. Então isso indicaria que o aluno C seria a moda, né? Então isso indicaria que ele é o aluno melhor preparado entre os 10 que fizeram esse exame. Agora vamos observar aqui a tabela do número de alunos que erraram por questão, né? Então, temos que a média, né, do número de erros é 4,5. Então, quer dizer que, em média, cada questão teve 4,5 alunos que a erraram. Tá? Essa foi a média. A mediana é 5. Tá? Então, significa dizer que 50% das questões tiveram pelo menos 5 alunos que a erraram. Tá? E outros 50% tiveram no máximo 5 alunos que erraram a questão. E agora vamos olhar a moda. Né? A moda aqui eu botei como questão 7, porque eu estou vendo o número de erros como uma frequência, né, das questões. Então, a questão 7 é a que apresenta a maior frequência. Então, por isso que eu botei ela como a moda, né? Então, como essa frequência representa o número de pessoas que erraram, então poderíamos interpretar essa moda como sendo a questão mais difícil da prova, tá? Então, como a questão que teve o maior número de alunos que a erraram foi a questão 7, então entendemos que a questão 7 é a questão mais difícil dessa prova. Bom, gente, então aqui encerro essa aula, né, de medida de tendência central. Mais uma vez eu reforço, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom para a gente ir superando essas dúvidas, tá bom? E também façam críticas, né, sobre o vídeo. Se vocês acham que teve algum ponto do vídeo que não ficou muito claro, deveria ser melhorado, tá bom? Isso vai ajudar muito na produção dos próximos vídeos. Tá? E até a próxima.